E assim fizemos de vós uma comunidade mediana, para que sejais testemunhas dos homens e para que o mensageiro seja testemunha de vós. E não fizemos a direção para a qual tu, Muhammad, estavas virado, senão para saber distinguir quem segue o mensageiro de quem torna atrás virando os calcanhares. E, por certo, essa mudança é penosa, exceto para aqueles a quem Alá guia. E não é admissível que Alá vos faça perder as recompensas da fé. Por certo, Alá para com os homens é compassivo, misericordiador. Com efeito, vemos o revirar de tua face para o céu. Então, nós voltar-te-emos, em verdade, para uma direção que te agrade. Volta, pois, a face rumo à mesquita sagrada, e onde quer que estejais, voltai as faces para o seu rumo. E, por certo, aqueles aos quais fora concedido o livro, sabem que isso é a verdade de seu Senhor, e Alá não está desatento ao que fazem. E, em verdade, se fizeres vir todos os sinais àqueles aos quais fora concedido o livro, eles não seguirão tua direção, nem tu seguirás sua direção. E entre eles uns não seguirão a direção dos outros. E, em verdade, se seguissem suas paixões após o que te chegou da ciência, por certo, serias, neste caso, dos injustos. Aqueles aos quais concedemos o livro, conhecem-no como conhecem a seus filhos, e, por certo, um grupo deles oculta a verdade enquanto sabe. A verdade vem de teu Senhor, então não sejas de modo algum dos contestadores. E para cada um há um rumo, para onde ele o faz voltar-se. Então, emulai-vos pelas boas ações. De onde quer que estejais, Alá vos fará vir a todos. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada. E por certo, esta é a verdade de teu Senhor, e Alá não está desatento ao que fazeis. E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada, e onde quer que estejais, voltai as faces para o seu rumo, a fim de que não haja, da parte das pessoas, argumentação contra vós, exceto dos injustos entre elas. Então, não os receeis e receai-me. E isso para que eu complete minha graça para convosco e para vos guiardes. Assim, enviamo-vos um mensageiro vindo de vós, que recita para vós nossos versículos e vos dignifica, e vos ensina o livro e a sabedoria, e vos ensina o que não sabieis. Então, lembrai-vos de mim, eu me lembrarei de vós, e agradecei-me, e não me renegueis. Ó vós que credes, implorai ajuda com a paciência e a oração. Por certo, Alá é com os perseverantes. E não digais dos que são mortos no caminho de Alá, eles estão mortos. Ao contrário, estão vivos, mas vós não percebeis. E em verdade, pomo-vos à prova com algo do medo e da fome, e da escassez de riqueza e de pessoas e de frutos, e alviçar o paraíso aos perseverantes, aqueles que, quando uma desgraça os alcança, dizem: por certo, somos de Alá, e por certo, a ele retornaremos. Sobre esses são as bênçãos e a misericórdia de seu Senhor, e esses são os guiados. Por certo, As-Safá e Al-Mawá estão entre os lugares sagrados de Alá. Então, quem quer que faça a peregrinação à casa ou faça al-Umrah, então haverá culpa sobre ele. Ou melhor, não haverá culpa sobre ele ao fazer vai e vem entre ambos. E quem faz voluntariamente uma boa ação, por certo, Alá é agradecido, onisciente.
Por certos que ocultam o que fizemos descer das evidências e da orientação, depois de o havermos tornado evidente para os homens no livro, a esses Alá os amaldiçoará, e também os amaldiçoarão os amaldiçoadores, exceto os que se voltam arrependidos e se emendam e evidenciam a verdade. Então, para esses voltar-me-ei remindo-os, e eu sou o remissório, o misericordiador. Por certo, os que renegam a fé e morrem enquanto renegadores da fé, sobre esses será a maldição de Alá e dos anjos e de toda a humanidade. Nela serão eternos. Não se lhes aliviará o castigo, nem se lhes concederá dilação. E vosso Deus é Deus único. Não existe Deus senão Ele, o misericordioso, o misericordiador. Por certo, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, e no barco que corre no mar, com que beneficia a humanidade, e na água que Alá faz descer do céu, com a qual vivifica a terra depois de morta, e nela espalha todo tipo de ser animal, e na mudança dos ventos e das nuvens, submetidos entre o céu e a terra. Em verdade, nisso tudo há sinais para um povo que razoa. E dentre os homens a quem em vez de Alá tome semelhantes em adoração, amando-os como se ama a Alá, e os que creem são mais veementes no amor de Alá. E se os injustos soubessem, quando virem o castigo, que toda a força é de Alá e que Alá é veemente no castigo, não haveriam adorado os ídolos. Quando os que foram seguidos, ao verem o castigo, romperem com os que os seguiram e os laços entre eles se cortarem. E os seguidores dirão, se tivéssemos retorno à vida, romperíamos com eles, como eles romperam conosco. Assim Alá os fará ver que suas obras são aflições para eles, e jamais sairão do fogo. Ó humanos, comei do que há na terra, sendo lícito e benigno, e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado. Ele não vos ordena, senão o mal e a obscenidade, e que digais acerca de Alá o que não sabeis. E quando se lhes diz, segui o que Alá fez descer, dizem, não, mas seguimos aquilo em que encontramos nossos pais. E ainda que seus pais nada razoassem nem se guiassem, e o exemplo do admoestador para os que renegam a fé é como daquele que grita para o animal, que não ouve senão convocar e chamar. São surdos, mudos, cegos, então não razoam. Ó vós que credes, comei das coisas benignas que vos damos por sustento, e agradecei a Alá, se só a Ele adorais. Ele vos proibiu apenas a carne do animal morto, e o sangue, e a carne de porco, e o que é imolado com a invocação de outro nome que Alá, e quem é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor, não haverá pecado sobre ele. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Por certo, os que ocultam algo do livro que Alá fez descer e o vendem por ínfimo preço, esses não devorarão para dentro de seus ventres, senão o fogo, e Alá não lhes falará no dia da ressurreição, nem os dignificará, e terão doloroso castigo. Esses são os que compraram o descaminho pelo preço da orientação, e o castigo pelo perdão. E quanta paciência terão eles para suportar o fogo. Isso porque Alá faz descer o livro com a verdade. E, por certo, os que discrepam do livro estão em profunda discórdia. A bondade não está em voltardes as faces para o levante e para o poente,
mas a bondade é a de quem crê em Alá e no derradeiro dia, e nos anjos, e no livro, e nos profetas, e a de quem concede a riqueza, embora a ela apegado, aos parentes e aos órfãos, e aos necessitados e ao filho do caminho, e aos mendigos e aos escravos, e de quem cumpre a oração e concede a zacá, e a dos que são fiéis a seu pacto quando pactuam, e a dos que são perseverantes na adversidade e no infortúnio e em tempo de guerra. Esses são os que são verídicos e esses são os piedosos. Ó vós que credes, é-vos prescrito o talião para o homicídio, o livre pelo livre e o escravo pelo escravo e a mulher pela mulher, e aquele a quem se isenta de algo do sangue de seu irmão deverá seguir convenientemente o acordo e ressarci-lo com benevolência. Isso é alívio e misericórdia de vosso Senhor, e quem comete agressão depois disso terá doloroso castigo. E no talião a vida para vós, ó dotados de discernimento, para serdes piedosos. É-vos prescrito, quando a morte se apresentar um de vós, se deixar bens, fazer testamento aos pais e aos parentes convenientemente. É dever que impende aos piedosos. E quem o altera após ouvi-lo, apenas haverá pecado sobre os que o alteram. Por certo, Alá é o onisciente onisciente. E quem teme por parte do testador parcialidade ou pecado, e faz reconciliação entre eles, sobre ele não haverá pecado. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós, para serdes piedosos, durante dias contados. E quem de vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias, e impende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar um necessitado. E quem mais o faz voluntariamente, visando ao bem, ser-lhes-á melhor. E jejuardes-vos é melhor, se soubesseis. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão, como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Alá vos deseja a facilidade e não vos deseja a dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito e para que magnifiqueis a Alá, porque vos guiou, e para serdes agradecidos. E quando meus servos te perguntarem por mim, por certo estou próximo, atendo a súplica do suplicante quando me suplica, que eles me atendam então e creiam em mim, na esperança de serem acisados. É-vos lícita, na noite do jejum, a união carnal com vossas mulheres. Elas são para vós vestimentas, e vós sois para elas vestimentas. Alá sabia que vos traieis a vós mesmos a esse respeito, e ele voltou-se para vós e indutou-vos. Então, agora, juntai-vos a elas e buscai o que Alá vos prescreveu, e comei e bebei, até que se torne evidente para vós o fio branco do fio negro da aurora. Em seguida, completai o jejum até o anoitecer, e não vos junteis a elas enquanto estiverdes em retiro nas mesquitas. Esses são os limites de Alá. Então não vos aproximeis deles. Assim, Alá torna evidentes seus sinais para os homens, a fim de serem piedosos.
E não devoreis ilicitamente vossas riquezas entre vós, e não as entregueis em suborno aos juízes para devorardes pecaminosamente parte das riquezas das pessoas enquanto sabeis. Perguntam-te pelas luas crescentes, dizem, são marcas do tempo para a humanidade e também para a peregrinação. E a bondade não está em chegardes a vossas casas pelos fundos, mas a bondade é a de quem é piedoso. E chegai a vossas casas por suas portas, e temei a Alá na esperança de serdes bem-aventurados. E combatei no caminho de Alá os que vos combatem, e não cometais agressão. Por certo, Alá não ama os agressores. E matai-os onde quer que os acheis, e fazei-os sair de onde quer que vos façam sair. E a sedição pela idolatria é pior que o morticínio. E não os combatais nas imediações da mesquita sagrada, até que eles vos combatam nela. Então, se eles vos combaterem, matai-os. Assim é a recompensa dos renegadores da fé. E se eles se abstiverem, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E combatei-os até que não mais haja sedição pela idolatria e que a religião seja de Alá. Então, se abstiverem, nada de agressão, exceto contra os injustos. O mês sagrado pelo mês sagrado, e para as coisas sagradas o talião. Então, a quem vos agredir, agrediu de igual modo, como ele vos agrediu. E temei a Alá, e sabei que Alá é com os piedosos. E despendei no caminho de Alá, e não lanceis vossas mãos à ruína. E bem fazei, por certo, Alá ama os benfeitores. E completai a peregrinação e al-Umrah por Alá. E se fordes impedidos de fazê-lo, impender-vos-á o que vos for acessível das oferendas, e não rapeis vossas cabeças até que as oferendas atinjam seu local de imolação. E quem de vós estiver enfermo ou com moléstia no couro cabeludo, que o obrigue a rapar a cabeça, impender-lhe-á um resgate, jejum ou esmola ou sacrifício ritual. E, quando estiverdes em segurança, aquele de vós que cumprir al-Umrah e usufruir o que lhe é permitido até a peregrinação, impender-lhe-á o que lhe for acessível das oferendas. E quem o não encontrar, que jejue 3 dias durante a peregrinação e 7 quando retornardes. Serão 10 dias inteiros. Isso para aquele cuja família não resida nas proximidades da mesquita sagrada. E temei a Alá e sabei que Alá é veemente na punição. A peregrinação se faz em meses determinados, e quem nele se propõe a peregrinação, então não haverá união carnal, nem perversidade, nem contenda na peregrinação. E o que quer que façais de bom, Alá o sabe. E abastecei-vos, e por certo o melhor abastecimento é a piedade. E temei-me, ó dotados de discernimento. Não há culpa sobre vós ao buscardes favor de vosso Senhor em vossos negócios. E quando prosseguirdes do monte Arafat, lembrai-vos de Alá junto do símbolo sagrado. E lembrai-vos bem dele, como ele bem vos guiou. E por certo éreis antes disso dos descaminhados. Em seguida, prossegue de onde prosseguem os outros homens, e implorai perdão de Alá. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E quando houverdes encerrado vossos ritos, então lembrai-vos de Alá, assim como vos lembráveis de vossos pais, ou mais veementemente em lembrança.
E dentre os homens, há quem diga: Senhor nosso, concede-nos nosso quinhão na vida terrena, e não terão na derradeira vida quinhão algum. E dentre eles há quem diga: Senhor nosso, concede-nos na vida terrena benefício, e na derradeira vida benefício, e guarda-nos do castigo do fogo. Esses terão porção do que lograram, e Alá é destro no ajuste de contas. Invocai Alá em dias contados, e quem se apressa e o faz em 2 dias, não haverá pecado sobre ele, e quem se atrasa, não haverá pecado sobre ele. Isso para quem é piedoso. E temei a Alá, e sabei que a ele sereis reunidos. E dentre os homens há aquele cujo dito acerca da vida terrena te admira, Muhammad, e que toma a Alá por testemunha do que há em seu coração, enquanto é o mais veemente inimigo. E quando volta as costas, esforça-se na terra em semear nela corrupção e em aniquilar os campos lavrados e os rebanhos. E Alá não ama a corrupção. E quando se lhe diz, temei a Alá, a soberba o induz ao pecado. Então basta-lhe a guena e que execrável leito. E dentre os homens há quem se sacrifique em busca do agrado de Alá, e Alá é compassivo para com os servos. Ó vós que credes, entrai na paz todos vós, e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado. E se tropeçardes após vos haverem chegado as evidências, sabei que Alá é todo-poderoso, sábio. Não esperam eles senão que Alá chegue a eles em dosséis de nuvens e também os anjos e que a determinação seja encerrada? E a Alá são retornadas as determinações. Pergunta Muhammad aos filhos de Israel, quantos sinais evidentes lhes concedemos? E quem troca a graça de Alá após haver-lhe chegado, por certo, Alá é veemente na punição. A vida terrena aformoseou-se para os que renegam a fé, e eles escarnecem dos que creem, e os que são piedosos estarão acima deles no dia da ressurreição, e Alá dá sustento sem conta a quem quer. A humanidade era uma só comunidade. Então Alá enviou os profetas por alviçareiros e admoestadores, e, por eles, fez descer o livro com a verdade, para julgar entre os homens de que discrepavam. E não discreparam dele, senão aqueles aos quais fora concedido o livro, após lhes haverem chegado as evidências, movidos por rivalidade entre eles. Então Alá guiou com sua permissão os que creram para aquilo de que discrepavam na verdade, e Alá guia a quem quer a senda reta. Ou supondes entrareis no paraíso, enquanto ainda não chegaram a vós provações iguais às dos que foram antes de vós? A adversidade e o infortúnio tocaram-nos e foram estremecidos a tal ponto que o profeta e os que creram com ele disseram: quando chegará o socorro de Alá? Ora, por certo, o socorro de Alá está próximo. Perguntam-te pelo que devem despender. Dize: o que quer que despendais de bom é para os pais e os parentes, e os órfãos, e os necessitados, e o filho do caminho. E o que quer que façais de bom, por certo, Alá é disso onisciente. É-vos prescrito o combate, e ele vos é odioso. E quiçá odieis algo que vos seja melhor, e quiçá ameis algo que vos seja pior. E Alá sabe, e vós não sabeis. Perguntam-te pelo combate no mês sagrado. Dize: combater nele é grande pecado.
E pecado maior perante Alá é afastar os homens do caminho de Alá e renegá-lo, e afastá-lo da mesquita sagrada, e fazer sair dela seus habitantes. E a sedição pela idolatria é pecado maior que o morticínio. E eles não cessarão de combater-vos até que vos façam apostatar de vossa religião, se eles o puderem. E quem de vós apostata de sua religião e morre enquanto renegador da fé, esses terão anuladas suas obras na vida terrena e na derradeira vida. E esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. Por certo, os que creram e os que emigraram e lutaram no caminho de Alá, esses esperam pela misericórdia de Alá. E Alá é perdoador, misericordiador. Perguntam-te pelo vinho e pelo jogo de azar. Dize, há em ambos grandes pecado e benefício para os homens, e seu pecado é maior que seu benefício. E perguntam-te o que devem despender. Dize, o sobejo. Assim, Alá torna evidente para vós os sinais para refletirdes acerca da vida terrena e da derradeira vida. E perguntam-te pelos órfãos. Dize, emendar-lhes as condições de vida é o melhor. E se vos misturais a eles, são vossos irmãos. E Alá sabe distinguir o corruptor do emendador. E se Alá quisesse, embaraçar-vos-ia. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. E não esposeis as idólatras até se tornarem crentes. E, em verdade, uma escrava crente é melhor que uma idólatra, ainda que admireis. E não façais esposar vossas filhas com os idólatras até se tornarem crentes. E, em verdade, um escravo crente é melhor que um idólatra, ainda que o admireis. Estes convocam ao fogo, enquanto Alá convoca com sua permissão ao paraíso e ao perdão. E ele torna evidentes seus sinais para os homens a fim de meditarem. E perguntam-te pelo menstruo, dize, é moléstia. Então apartai-vos das mulheres durante o menstruo, e não vos unais a elas até se purificarem. E quando se houverem purificado, achegai-vos a elas por onde Alá vos ordenou. Por certo, Alá ama os que se voltam para ele arrependidos e ama os purificados. Vossas mulheres são para vós campo lavrado. Então, achegai-vos a vosso campo lavrado como e quando quiserdes, e antecipai boas obras para vós mesmos. E temei a Alá, e sabei que deparareis com ele, e alviçar a Muhammad e aos crentes o paraíso. E não façais do nome de Alá barreira a vossos juramentos, de não serdes bondosos e piedosos, e reconciliadores entre as pessoas. E Alá é oniovinte, onisciente. Alá não vos culpa pela frivolidade em vossos juramentos, mas vos culpa pelo que vossos corações logram. E Alá é perdoador, clemente. Para os que juram abster-se de estar com suas mulheres, à espera de 4 meses, e se retrocederem, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E se decidirem pelo divórcio, por certo, Alá é oniovinte, onisciente. E que as divorciadas aguardem elas mesmas, antes de novo casamento, 3 períodos menstruais. E não lhes é lícito ocultarem o que Alá criou em suas matrizes, se elas creem em Alá e no derradeiro dia. E nesse interim, seus maridos têm prioridade em tê-las de volta, se desejam reconciliação.
e elas têm direitos iguais às suas obrigações, convenientemente. E há para os homens um degrau acima delas, e Alá é todo-poderoso, sábio. O divórcio é permitido por 2 vezes. Então, ou reter a mulher convenientemente, ou libertá-la com benevolência. E não vos é lícito retomardes nada do que lhes haveis concedido, exceto quando ambos temem não observar os limites de Alá. Então, se vós temeis que ambos não observem os limites de Alá, não haverá culpa sobre ambos por aquilo com que ela se resgatar. Esses são os limites de Alá. Então, não os transgridais. E quem transgride os limites de Alá, esses são os injustos. E, se ele se divorcia dela pela 3ª vez, ela lhe não será lícita novamente até esposar outro marido. E se este se divorcia dela, não haverá culpa sobre ambos ao retornarem um ao outro, se pensam observar os limites de Alá. E esses são os limites de Alá, que ele torna evidentes para um povo que sabe. E quando vos divorciardes das mulheres e elas atingirem seu prazo de espera, retende-as convenientemente ou libertai-as convenientemente, mas não as retenhais prejudicando-as para afligir-lhes agressões. E quem o faz com efeito é injusto com si mesmo. E não tomeis os versículos de Alá por objeto de zombaria. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco e daquilo que ele fez descer sobre vós, o livro e a sabedoria com que ele vos exorta. E temei a Alá e sabei que Alá de todas as coisas é onisciente. E quando vos divorciardes das mulheres e elas atingirem seu prazo de espera, não as impeçais de esposarem seus maridos anteriores quando concordarem entre eles convenientemente. Com isso, é exortado aquele de vós que crê em Alá e no derradeiro dia. Isso vos é mais digno e mais puro, e Alá sabe, e vós não sabeis. E as mães amamentam seus filhos por 2 anos inteiros, isso para quem deseja completar a lactação, e impende ao pai o sustento e o vestir delas convenientemente. A nenhuma alma é imposto senão o que é de sua capacidade, que nenhuma mãe seja prejudicada por causa de seu filho, nem o pai por causa de seu filho, e impende ao herdeiro fazer o mesmo. E se ambos desejam desmama de comum acordo e mútua consulta, não haverá culpa sobre ambos. E se desejais amamentar vossos filhos com mamas, não haverá culpa sobre vós, quando entregardes convenientemente o que prometestes conceder-lhes. E temei a Alá, e sabei que Alá do que fazeis é onividente. E os que dentre vós morrerem e deixarem mulheres, essas aguardem 4 meses e 10 dias. Então, quando atingirem seu prazo de espera, não haverá culpa sobre vós pelo que fizerem com si mesmas convenientemente, e Alá do que fazeis é conhecedor. E não há culpa sobre vós em insinuardes as mulheres propostas de casamento ou em ocultardes essa intenção em vossas almas. Alá sabe que vos estareis lembrando delas, mas não vos comprometais secretamente com elas, exceto se lhes disserdes dito conveniente, e não decidais consumar os laços matrimoniais até que a prescrição atinja seu termo. E sabei que Alá sabe o que há em vossas almas, então precatai-vos dele, e sabei que Alá é perdoador, clemente.
Não há culpa sobre vós, se vos divorciardes das mulheres, desde que não as hajais tocado, ou não hajais proposto faridar, mar, e mimoseaias, o próspero conforme suas posses, e o carecente conforme suas posses, com um mimo conveniente. É dever que impende aos benfeitores. E se vos divorciais delas antes de havê-las tocado, e após havê-las proposto faridar, caber-lhes-á a metade do que houverdes proposto, exceto se abrem mão disso, ou faz aquele em cujas mãos estão os laços matrimoniais. E abrirdes mão disso é mais próximo da piedade, e não vos esqueçais do favor entre vós. Por certo, Alá do que fazeis é onividente. Custodiai as orações, e em particular a oração mediana, e levantai-vos sendo devotos a Alá. Mas se temeis o inimigo, orai andando ou montados, e quando estiverdes em segurança, invocai a Alá e cumpri a oração, como ele vos ensinou o que não sabeis. E os que entre vós morrerem e deixarem mulheres, devem deixar testamento às suas mulheres, legando-lhes provisões por 1 ano, sem fazê-las sair de suas casas. E se elas saírem, não haverá culpa sobre vós, pelo que elas fizerem de conveniente com si mesmas. E Alá é todo-poderoso, sábio. E as divorciadas têm direito de mimo conveniente. É dever que impende aos piedosos. Assim, Alá torna evidente para vós seus versículos para razoardes. Não viste, Muhammad, os que saíram de seus lares aos milhares para se precatarem da morte? Então Alá lhes disse, morrei. Em seguida, ele deu-lhes a vida. Por certo, Alá é obsequioso para com os homens, mas a maioria dos homens não agradece. E combatei no caminho de Alá, e sabei que Alá é oniovinte, onisciente. Quem empresta um bom empréstimo a Alá, ele lhe multiplicará muitas vezes. E Alá restringe e prodigaliza sua graça, e a ele sereis retornados. Não viste os dignatários dos filhos de Israel depois de Moisés? Quando disseram a um de seus profetas, envia-nos um rei, nós combateremos no caminho de Alá. O profeta disse, quiçá não combatesses se vos fosse prescrito o combate? Disseram, e por que razão não combateríamos no caminho de Alá, enquanto, com efeito, nos fizeram sair de nossos lares e nos separaram de nossos filhos? Então, quando lhes foi prescrito o combate, eles, exceto alguns poucos, voltaram as costas, e Alá dos injustos é onisciente. E seu profeta lhes disse, por certo, Alá com efeito enviou-vos Talute por rei. Disseram, como ele pode ter a soberania sobre nós, enquanto temos prioridade sobre ele na soberania e a ele não foi concedida a abundância de riquezas? O profeta disse, por certo, Alá escolheu sobre vós e acrescentou-lhe grandeza em ciência e em força física. E Alá concede sua soberania a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. E seu profeta lhe disse, por certo, o sinal de sua soberania é que vos chegará a arca, nela há serenidade de vosso Senhor e relíquias das que deixou a família de Moisés e a família de Arão. Os anjos a carregarão.
Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes. E quando Talude partiu com o exército, disse: Por certo, Alá vos estará pondo à prova com um rio. Então, quem dele beber, não será mais dos meus, e quem não o provar, será dos meus, exceto aquele que apanhar com a mão um pouco de água. Então dele beberam, exceto poucos dentre eles. E quando Talude o atravessou, com os que criam com ele, os demais disseram: Não temos força hoje para combater Golias e seu exército. Os que pensavam que deparariam com Alá disseram: Que de vez um pequeno grupo venceu um grande grupo com a permissão de Alá, e Alá é com os perseverantes. E quando saíram ao encontro de Golias e seu exército, disseram: Senhor nosso, verte sobre nós paciência e torna firmes nossos passos, e socorre-nos contra o povo renegador da fé. Então derrotaram-nos com a permissão de Alá, e Davi matou a Golias, e Alá concedeu-lhe a soberania e a sabedoria, e ensinou-lhe algo do que ele quis. E se Alá não detivesse os homens uns por outros, a terra corromper-se-ia. Mas Alá é obsequioso para com os mundos. Esses são os versículos de Alá. Recitamo-los para ti, Muhammad, com a verdade, e por certo, tu és dos mensageiros.